E eu sigo falando de saúde aqui no Edição Manhã, sobre qualidade de vida e focando agora na saúde ocular, em como ela influencia na nossa vida como um todo, viu? E nesse, que é o mês das crianças, para falar sobre as diretrizes de atenção à saúde ocular infantil, eu recebo aqui virtualmente o doutor Leôncio Queiroz Neto, ele que é médico oftalmologista. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo ao Edição Manhã e parabéns pelo Dia do Médico. Muito obrigado pela lembrança aí do Dia do Médico. É uma satisfação muito grande para a gente poder estar juntos e, no mês da criança, alertarmos pela a importância da boa visão das crianças, principalmente na fase de desenvolvimento, na fase de alfabetização, para podermos ter um bom rendimento escolar. E doutor, para a gente começar então com uma pergunta aqui, tem muita gente que acredita que os problemas oculares são coisas que dizem respeito às pessoas com idade mais avançada, né? Já fazem essa associação automática, mas não é bem assim, né? Queria que o senhor começasse explicando para a gente a importância dessa observação no público infantil. De maneira alguma. A visão ela está presente e com grande importância em todas as fases da nossa vida, desde o nascimento até a terceira idade, até os nossos últimos dias. Pois 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. E principalmente nas crianças que estão numa época de formação, estão numa época de alfabetização, é fundamental enxergar. A criança não sabe chegar aos pais e dizer estou vendo embaçado, não estou bem. A criança acaba tendo um baixo rendimento escolar, acaba tendo outras atitudes que nós sabemos que a evasão escolar, a repetência, estão relacionadas com a baixa visão, com a falta da correção óptica nessas crianças. E doutor, dá para a gente dizer que entre as principais dicas para manter a saúde ocular infantil está, além dessa questão que você comentou, né, de observar aí, né, de ficar atento aos sinais, também fazer exames de rotina? Isso é fundamental. A criança deve, logo no berçário já é feito o teste do olhinho para detectar uma catarata congênita, alguma outra alteração congênita ocular. E a partir ali quando começa os 3 anos de idade, é fundamental já visita ao oftalmologista e certificar os pais de que a criança tem condições de uma boa visão. E doutor, você comentou sobre essa questão da falta de óculos, por exemplo, né, que pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, da pessoa, mas principalmente da criança, né, que precisa usar o aparelho. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente tem pesquisa, tem números palpáveis que mostram essa influência, de fato, da falta da atenção à saúde ocular infantil e como isso atrapalha o desenvolvimento na aprendizagem, na escola. Nós temos números de que em torno de 12 a 18% das crianças, né, nesta fase ali dos 6 aos 12 anos, deveriam usar óculos no nosso país. Então é importante, se a criança tem seu olho em desenvolvimento até os 7 anos de idade. Muitas vezes ela enxerga de um olho e não enxerga do outro por uma hipermetropia, por um olho preguiçoso. Então, precisa usar oclusão, precisa usar aquele tampão ocular para um bom desenvolvimento, um bom estímulo daquele olho a enxergar. Então, a prevenção da ambliopia é fundamental. E só se previne ambliopia se os testes forem realizados na idade correta e os tratamentos sendo iniciados em torno dos 6 aos 8 anos de idade. E falando em miopia, doutor, tem um dado que mostra que a identificação cresceu na pandemia, é isso mesmo? Nós estamos ainda decupando e observando esses dados.
Hoje nós temos a Academia Brasileira de Controle da Miopia e Ortoceratologia, a ABRACMO, onde nós estamos estudando. Nós temos uma população que era extremamente hipermétrope, oposto da miopia. E nós sabemos que com o crescimento, muitas dessas crianças acabam ficando míopes. Sem dúvida, o online entrou na nossa vida, a metodologia hoje do sistema misto, tanto online como presencial, também está aí, e nós precisamos, junto com os pais, com os pediatras, com os médicos de família, estarem atentos a essas mudanças e essas necessidades das crianças. E falando sobre isso, sobre essa questão comportamental também, a gente está vendo até em algumas imagens que a gente separou aqui, essa questão da exposição às telas, né, as luzes emitidas pelas telas, computadores, enfim. É mais prejudicial se essa exposição excessiva já começar na fase infantil, né? Sem dúvida, e eu diria para você que há um grande problema que nós aprendemos aí na época da pandemia, a classe oftalmológica mundial, é que a miopia tem uma íntima relação com a falta do ambiente externo, da radiação solar. Então, eu sempre digo, é preferível muitas vezes a criança fazer um dever de casa numa varanda que tenha uma entrada de luz do que num quarto sem luz, num quarto com a janela fechada. Hoje nós sabemos que é fundamental a radiação ultravioleta para o estímulo de algumas células e também uma substância chamada dopamina, que vão evitar o crescimento antero-posterior, que vão evitar o crescimento do globo ocular. Por isso, o lúdico, as crianças têm de brincar no ambiente externo. Isso é fundamental e não podemos deixar as crianças só nas telinhas e dentro de casa. Poxa, interessante, né? Essa exposição exatamente ao ambiente externo. E, doutora, agora falando exatamente com os pais, né? Deixando um alerta, inclusive. Tem sinais específicos que podem ser observados para identificar problemas de visão numa criança? Se ela está, não sei, talvez tentando ler alguma coisa muito de perto, alguma coisa nesse sentido? Exato. As crianças que se aproximam muito da TV, as crianças que muitas vezes têm um comportamento irrequieto, as crianças às vezes que entortam a cabeça para enxergar, as crianças que manifestam alguma dor de cabeça, alguma cefaleia após o esforço visual, após a aula, devem ser encaminhadas a nós, oftalmologistas, para que a gente faça um exame e realmente saiba se há necessidade ou não de uma correção óptica. Doutor Leôncio, eu agradeço a sua participação aqui no Edição Manhã. Um ótimo dia, viu, para você. Foi uma entrevista bastante explicativa e elucidativa aqui para a gente. Um bom dia a todos vocês. É isso, gente. Eu conversei com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, que é médico oftalmologista. Esta entrevista também vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rede Família de Televisão. Dá para consultar lá depois e anotar, inclusive, várias dicas.